você quer conhecer ou adquirir um cachorro amigo, companheiro, altamente sociável, obediente, agora você vai saber tudo sobre uma das raças mais populares do mundo, o Golden Retriever. Hoje nós vamos falar de uma das raças mais populares do Brasil. É o Golden Retriever. Eu estou aqui com o Igor, do canil Golden Machine, que vai explicar pra gente como que eu faço, o que eu preciso fazer para adquirir um cachorro como esse, quais os cuidados básicos que eu tenho que ter, Igor. Primeiramente, ter a consciência que ele é um ser vivo, tem a expectativa de vida entre 12 e 14 anos e que a pessoa que vai adquirir tem que saber disso. E eu posso ter um cachorro desse num apartamento também? Você pode ter ele no apartamento, tá? Sabendo o quê? Que os cães em apartamento eles vão ter uma atividade física menor pelo espaço que eles estão confinados. Então o proprietário, a pessoa que se dispõe a ter um Golden Retriever, ela tem que ter a consciência que esse cachorro precisa de fazer o quê? Pelo menos 3 passeios diários para atividade física e a metodologia da higiene dele. Ele não vai fazer nada dentro do apartamento se ele for acostumado a fazer os passeios diários. Conta um pouquinho pra gente então, como que foi essa decisão? Porque você mora num apartamento, tem 2 filhos, 2 crianças ainda, meninos ainda que adoram fazer uma bagunça, e aí você escolheu um Golden, que é um cachorro que vai ficar muito grande num apartamento, né? Eu queria um cachorro que interagisse muito com as crianças, né? Diferentemente de outros cachorros que gostam de quintal, ele gosta de ficar com os donos, com a família. E depois de muito ler sobre várias raças, eu optei por ter a Kiara. Como que você está fazendo em relação ao xixi, o cocô, que ela é um filhotinho ainda, né? Então tem toda a adaptação. Então, eu tô pingando aquele remedinho que atrai. Quando ela faz no lugar errado, eu explico para ela que não pode, mostro para ela onde é o lugar certo. Então, assim, de madrugada, ela vai pro lugar certo, ela pede. Ela não fez no meu quarto, ela pede, eu levo ela até o local, que é na lavanderia, e ela faz. Verdade, estava vendo, né? Aqui na frente você tem a pracinha, então é tranquilo no futuro. Aí perto da escola deles também tem uma praça muito gostosa para passear, dá para passear com ela. Aqui perto também, num outro parque que é aqui na divisa com Santo André, também tem um parque que pode ir cachorro. E ela fica sozinha quanto tempo durante o dia? Então, ela fica mais ou menos de 5 a 6 horas sozinha, que é o tempo que eu vou trabalhar, volto para ficar um pouquinho com ela, depois eu pego eles na escola. Então, ele é um cachorro indicado para apartamento, ele é um cachorro indicado para casa, claro, uma casa como essa, né, com espaço. A gente está aqui com essa cachorrinha, né, uma cadelinha. Quanto tempo que ela tem, Ela Igor? tem 55 dias. 55 dias. E aqui a gente precisa ter um cuidado maior com o filhote, né? Precisa ter. Nessa fase ela é totalmente dependente. Ela precisa ser alimentada 3 vezes ao dia. Devido ao metabolismo, nessa idade é muito acelerado. Eles estão em processo de crescimento muito rápido. Então, como eu falei, eles têm que ser alimentados 3 vezes ao dia. Em relação a banho, vacina, como que a gente tem que lidar? A vacinação é feita, né, com intervalo mínimo de 21 dias e máximo de 30 dias. Isso segue o critério do veterinário que está acompanhando. Cada um trabalha com uma marca de vacina que segue um protocolo. Então é bem variável também. Mas geralmente as doses são 3 doses para imunização, sendo que o cachorro não pode sair na rua, estar exposto em ambientes que tem outros cães por uma questão de imunidade. Então ele só vai estar seguro, completamente imunizado, 15 dias após a aplicação da 3ª dose de vacina. Então isso é uma coisa que tem que frisar que é importante para você não expor o cachorro a um ambiente possivelmente que pode ter algum tipo de virose que é específica para cão e ele pode estar contraindo. E nessa idade é praticamente fatal. Em relação a doenças, que tipo de doença que o Golden costuma ter? A gente sabe que tem um pouquinho de problema no cotovelo, né? Também no quadril, pelo peso, né? Exatamente. Na verdade, todos os cães de porte médio e grandes, eles estão predispostos ao desenvolvimento dessa raça, dessa doença que chama displasia coxofemoral. Tá? É uma patologia que acomete praticamente os cães de raças médias e grandes. O que a gente faz é o trabalho preventivo, é a triagem dos animais. E só os cachorros que são testados e aprovados, eles chegam ao plantel, para a linha de reprodução. Eles têm que ser checados com 18 meses. Tá? A Escola Brasileira de Radiologia ela conclui que com 18 meses de idade, tanto o cotovelo quanto o quadril, a articulação coxofemoral, elas já estão formadas. Então a gente tem que fazer o quê? Uma avaliação com uma pessoa, um veterinário da área, um radiologista. Ele vai radiografar na posição ventrodorsal, que é a barriga para cima, ver como é o alinhamento, como é o encaixe da articulação coxofemoral, vai fazer uma avaliação, imprimir o laudo. E através disso são feitos os acasalamentos, em cima dos exames preventivos e dos pedigrees, que são a nossa referência genética. É
uma raça que tende a durar, em média, 12 anos. E o dono que comprar essa raça tem que estar de olho num bom criador, porque ele tem diversos problemas hereditários, como o problema de displasia, que é um problema na articulação entre a parte de fêmur e bacia, e também na articulação do cotovelo. Então, quando você for adquirir essa raça, veja um bom criador para não ter problemas de pegar uma raça com algum problema hereditário. E falando sobre as vacinas, que é um cuidado essencial para a saúde dos seus bichinhos, eu estou com o Dr. Thomas aqui do Hospital Veterinário dos Jardins, que vai explicar para a gente a periodicidade das vacinas, né, doutor? Quando que a gente aplica? Todo ano que tem que dar a vacina? Sim, na verdade a vacinação, tanto de gatos como de cães, ela tem que ser feita anualmente, né? Um reforço anual. Primeiramente, ela é feito uma vacinação depois de 30 dias do nascimento, né? Por volta de 30 e 45 dias. Depois, a cada 21 dias, a gente repete essa vacinação. Depois de um período de mais ou menos 4 meses, aí ela é só feita anualmente. Como faz quando a gente esquece de dar a vacina? De repente não tem a carteirinha também para se controlar em relação a isso? Tem problema? É perigoso para o cachorro, para o gato? Olha, na verdade, o ideal, né, é a gente ter um controle. O ideal é você vacinar sempre no mesmo local, para eles terem um histórico, não só da sua vacinação, do animalzinho. Porque a gente não pode vacinar um animal estando ele doente. Então eles têm que fazer um exame antes de qualquer vacinação, um exame físico normal, no clínico um veterinário faz, para aí sim vacinar. Um dos assuntos muito discutidos e questionados pelos donos dos pets é a castração. Quando castrar e por que castrar, né, Dr. Thomas? Bom, a castração é um assunto que nem você falou mesmo, ela é muito discutido. Por quê? Tem uma vertente que fala que a castração é ruim para o animal, por quê? Ele pode até ter um problema de nanismo, alguma coisa relacionada. Vamos pensar que isso é 1% dos animais que podem acontecer isso e é muito raro. O ideal, não vai cruzar, castra. Independente do sexo, né, tanto macho como fêmea, a idade mínima dessa castração hoje é por volta de 4 meses. Tá? Tem alguns veterinários já fazendo castrações de 3 meses. Tá? E por que faz essa castração? Primeira coisa, nas fêmeas, evitar tumores de mama. Já está comprovado que se você castrar antes do primeiro cio, 100% de chance de não ter tumor de mama. Isso depois vai reduzindo, até chegar num ponto onde não tem mais relação nenhuma. Se não for castrado, pode ter esse tumor. E outra coisa, depois, numa idade mais avançada, as fêmeas podem ter uma infecção chamada piometra, que é pus na parte uterina mesmo. Né? E o que causa isso? É a mesma coisa da mulher. Quando ela entra no cio, tem toda uma descamação, ela faz o sangramento e tem um processo mecânico em cima disso. E isso, muitas vezes, as bactérias se proliferam lá. E é uma infecção que pode, num grau, chegar a levar a óbito. Então, assim, nas fêmeas é muito importante por causa disso. Machos, principalmente dominância. Ela diminui essa coisa de fazer xixi em qualquer lugar, ficar pegando o dono na perna, que isso é bem desagradável, né? E também os tumores de próstata. Com a idade mais avançada, existe essa possibilidade. Então vamos pensar agora num perfil do cachorro, né? Certo. Tem família que quer um cachorrinho para brincar com os filhos, também para brincar com os adultos, né? Tem gente também que é solitário, que mora sozinho. Que tipo de pessoa que é indicado o Golden? O Golden é um cachorro indicado para todas as pessoas. Como eu falei, ele não tem nenhum tipo de restrição. Geralmente as pessoas que procuram um Golden Retriever para integrar a família são casais com crianças. Como eu falei, é uma raça super legal para criança, pela questão de ser totalmente desprovido de agressividade. É uma raça extremamente dócil, é eleita pelas famílias que têm criança por ser uma raça muito inteligente, com a tendência de ser bastante calma. E por ter todo esse temperamento calmo do cão, ele tende a ser um cão que fica muito bem em apartamento. Uma outra característica bem marcante do Golden é que ele é extremamente brincalhão.
Então, para quem tem criança e que gosta de brincar com o cão, você vai ter muita coisa para fazer. Ele adora a água, essa raça tem essa tendência de gostar muito de água. Eles adoram as brincadeiras de jogar bolinha, de buscar brinquedinhos. Pelo fato de serem retriever, né, Golden Retriever, eles têm essa tendência a pegar o objeto, né, no caso, antigamente a caça, e trazer de volta para você sem danificar o objeto. Então, essas brincadeiras, essas interações com a raça vão ser muito divertidas. Então, se você gosta de uma raça que brinque, que faça essa interação, essa é uma raça com certeza certa para você e para sua família. Eu estava conversando com o Igor sobre a importância dos exercícios físicos para o Golden, né, Igor? E a gente está aqui nessa piscina e a Rafaela vai entrar na piscina, ela vai nadar, é isso, Igor? Exatamente, a Rafaela é uma cadela de 7 anos, ela vai estar fazendo uma demonstração para vocês de como seria o exercício adequado para o Golden Retriever. Então mostra pra gente como que ela vai entrar lá. Tá bom, vamos lá, isso é para fortalecer a musculatura. Vem, Rafaela, vamos aqui. E aí a Rafaela pega a bolinha assim numa tranquilidade. Ela gosta de água, né, Igor? Ela gosta de entrar na piscina, já está acostumada desde pequena. É um exercício que ela faz com frequência. Como eu estava relatando anteriormente, excelente para a parte de fortalecimento da musculatura. E ela fica aí por quanto tempo? A Rafaela já está bem treinada, está bem acostumada. Acredito que ela fique entre 40 e 50 minutos sem nenhum tipo de problema, porque ela já tem o costume de nadar. Com outro cão a gente tem que ter um cuidado maior. Isso, iniciando o processo com os cães filhotes, já ensinando para eles a importância, né, de estar fazendo os exercícios na piscina. Desde filhotinho. Então hoje eu comprei meu Golden. Certo. Eu tenho uma piscina em casa, eu tenho que começar devagarzinho, porque tem cães que se traumatizam com a piscina. Exatamente, até mesmo cair sozinho na piscina, não tiver ninguém para assistir, o cachorro vai acabar se afogando. No caso que a gente não tem o degrau da escada, a gente retirou exatamente para facilitar a mobilidade deles na água. E eles ficarem aí se divertindo. E ficarem se divertindo. E vocês entram junto com elas também na água? No verão sim, né? Agora nós estamos no mês de agosto, né? Eu acredito que pra gente a temperatura da água não é o mais, mais atrativo, mas eles são acostumados, tá? Eles têm uma sensibilidade muito maior ao frio, uma tolerância muito maior ao frio do que o calor. Então eu falei, então no verão acaba virando a melhor atividade para eles, a melhor atividade física realmente para eles ficarem aí, se gastarem essa energia que eles têm, porque o Golden é um cachorro que tem muita energia. Tem bastante energia. A linhagem, né, que é a origem de onde os cães vêm, determina também a parte comportamental. Por isso que eu acho fundamental, quando a pessoa vai fazer a aquisição de um cachorro, independente da raça, visitar o canil, conhecer pelo menos os pais, seria fundamental para você avaliar realmente o temperamento, se condiz com o padrão da raça, se está dentro, né, do que o padrão estipula. E dá para ter uma boa referência já conhecendo pessoalmente. E a gente está aqui com o Júnior, que é um campeão, competidor aqui no Brasil. Igor, conta pra gente, o que o Júnior faz, o que a Estrela faz aqui? Ele é um campeão de provas de beleza. De beleza, ele é lindo mesmo. Exatamente, é um cachorro que faz também trabalho fotográfico, tá? Para algumas empresas de publicidade. E em 2013 ele foi o melhor Golden Retriever do Brasil pelo ranking da Confederação Brasileira. Ele participou de provas, né, de competições no território nacional inteiro. Ele em especial competiu em 11 estados e pelo número de pontos ele foi, né, conseguiu ficar em primeiro lugar. Então ele foi o melhor Golden Retriever do ano de 2013. Por que ele é tão bonito assim? Porque a gente percebe que o pelo dele realmente, gente, tem um tom de dourado diferenciado, brilha mais, a cabeça dele é enorme. Ele tem características, genes melhores, diferentes, modificados? Exatamente, as características deles de fenótipo, tá? Eu vou descrever um pouquinho para vocês aqui o que o padrão da raça pede. Que a mordedura seja em tesoura, que seja a mandíbula superior ultrapassando a inferior, né? A mordedura completa, sem falha dental. A cabeça dele tem todo um formato assimétrico, né, Igor? Exatamente, né? O padrão pede para o quê? Que as orelhas sejam inseridas na altura dos olhos e que o comprimento da orelha consiga cobrir os olhos, tá? A trufa, que é o nariz, tem que ser preta. Ela pode ter uma despigmentação, que é a cor pode ficar um pouco rosado em determinadas épocas do ano em relação a clima, tá? Isso pode ser variável do local onde o cão mora também. O sol também dá uma queimadinha? O sol também? O sol também, tá? O Golden Retriever é um cão que tem pelo e subpelo, então ele tem uma textura de pelo bem densa, esse pelo fica por cima e o subpelo, que é o que retém a água e protege ele do frio, é o que fica por baixo. Isso solta quando? Depende da época do ano. A proteção natural dele é o subpelo. No inverno ele vai
adquirir, ele vai encher de subpelo. No verão, ele vai ter essa perda de subpelo. Então o próprio corpo é um regulador do que ele necessita. Sobre as proporções de cabeça, tá? O que faz um macho ter uma cabeça perfeita, bonita? São exatamente as dimensões, as proporções que ele tem. O padrão da raça pede o seguinte, que a medida que ele tenha da ponta da trufa até o stop seja a mesma, do stop até a ponta do occipital. Então ele tem que ter mais ou menos essa medida, de um palmo. Da mesma medida. Não seria E um essa palmo, língua, ele tem uma manchinha na língua, não sei se vocês conseguem ver. Exatamente. É uma diferença também, eu nunca É uma vi. diferença, é uma marca de família. Na verdade, o avô dele tem, o pai dele tem, ele tem, e a gente já tem um filho dele com a marca no mesmo local. Ele é um modelo mesmo. Ele é um modelo, é um cachorro de que já- Golden Retriever, assim, de perfeito, porque ele é muito bonito. Exatamente. Tanto na parte de fenótipo, além de ser um cachorro muito bonito, é um cachorro com as características comportamentais excelentes para o que a raça pede. E tem que ter disposição, tem que ter energia, porque ele não para um minuto. Aqui agora ele quer brincar. Eu tirei ele da guia, que é o controle dele. Então ele já sabe que ele quer que eu lance bola para ele. Ele quer recolher bolinha. E agora a gente está aqui no Golden Machine e a Sabrina vai falar um pouquinho pra gente da história do canil, que tem vários, são mais de 30 Goldens aqui, né, Sabrina? Isso, na verdade, nós temos um plantel bem reduzido, bem pequeno em relação a vários criadores, tá? A gente faz um trabalho mais artesanal, tá? Porque todos os nossos cães convivem com a gente gente sabe o nome de todos, brincam, eles não ficam presos, geralmente, a maioria da parte, eles ficam soltos brincando, tá? Então, essa é a interação que a gente gosta deles com a gente, e isso que é importante na raça, tá? Porque eles necessitam dessa interação. A gente está vendo ali que são vários, né, com o Igor. Eles são adultos, todos adultos, e as pessoas adquirem eles assim? Não, na verdade, essas daqui são nossas matrizes, tá? Tem idades variáveis de 7 meses, 5 meses até 11 anos de idade. Então, nem todos estão já em atividade de reprodução, mas como a gente disse, a gente ama o que a gente faz e os nossos cães, então eles ficam com a gente até a vida dele, o final da vida. Ah, então vocês ainda têm os filhotes, né? Que esses aí são os pais, no caso, são os reprodutores, a gente pode chamar assim, que vocês falam matrizes. Isso, né? A gente fala matrizes, que são as fêmeas, e o padreadores, que são os machos. E todos esses são em faixas de 5 a 11 anos de idade que convivem com a gente. Esses não estão para vendas, tá? Então vocês têm em média mais de 30 Goldens, mas dos filhotes e dos adultos. Isso, de 30 a 35 Goldens adultos, que são do canil. E os filhotes? Os filhotes a gente não conta. Nós não contamos porque assim, o processo para eles ficarem no canil é muito rápido. É entre 60 dias para nascer e 60 dias para entregar. Então eles ficam num período aí com a gente de 60 dias. Em qualquer época do ano, então tem filhote aqui no canil. Não em qualquer época, a gente tem poucas ninhadas por ano, tá? Como eu disse, a gente é um canil